Antes de existirem impérios, reis, guerras ou qualquer registro da humanidade, havia apenas um mistério impossível de compreender. Não existiam oceanos, não existiam montanhas, não existia o sol iluminando os céus, nem a lua refletindo sua luz durante a noite. Não havia tempo como conhecemos hoje, não havia vida. Apenas um vazio absoluto, silencioso e profundo. Mas e se eu lhe dissesse que, segundo o relato mais influente da história da humanidade, tudo começou com uma única voz? Uma voz tão poderosa que transformou o nada em tudo. Durante milhares de anos, homens e mulheres tentaram responder a mesma pergunta: como tudo começou? Civilizações inteiras criaram suas próprias explicações. Filósofos dedicaram suas vidas buscando respostas. Cientistas observaram o universo tentando compreender sua origem. Mas muito antes de qualquer teoria moderna existir, a Bíblia apresentou uma narrativa extraordinária sobre o início de todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase simples, encontrada logo no primeiro versículo de Gênesis, carrega uma profundidade impressionante. Ela não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente parte do princípio de que ele já existia antes de qualquer outra coisa. Antes do primeiro segundo da história, antes da matéria, antes da luz, antes do próprio universo. Imagine tentar enxergar um lugar onde não existe luz. Imagine tentar ouvir algo onde não existe som. Imagine tentar medir o tempo onde o próprio tempo ainda não foi criado. É exatamente nesse cenário que a narrativa bíblica começa. A terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo. Tudo estava mergulhado em uma escuridão tão profunda que a mente humana mal consegue imaginar. Mas então algo extraordinário aconteceu. O Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Em meio ao caos, Deus estava presente. Em meio ao vazio, Deus estava trabalhando. E então veio a primeira ordem, a primeira declaração, a primeira palavra registrada na história da criação: haja luz. E houve luz. Em um instante, a escuridão foi rompida. Pela primeira vez, a claridade iluminou aquilo que antes estava completamente envolto em sombras. Não havia sol naquele momento. Não havia estrelas. Não havia galáxias. Havia apenas a manifestação do poder criador de Deus. A luz surgiu porque ele ordenou. A Bíblia nos mostra que Deus observou a luz e viu que ela era boa. Então separou a luz das trevas, chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim terminou o primeiro dia. Mas a obra da criação estava apenas começando. No segundo dia, Deus criou a expansão dos céus. Ele separou as águas que estavam acima das águas que estavam abaixo. Aquilo que antes era um ambiente caótico começou a ganhar ordem. O universo estava sendo preparado para receber a vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma característica marcante em toda a narrativa da criação. Deus não cria de forma aleatória. Existe propósito, existe planejamento, existe ordem. Cada detalhe possui uma função. Cada etapa prepara o caminho para a próxima. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar. E então algo magnífico aconteceu. A terra seca apareceu. Montanhas começaram a surgir. Vales começaram a se formar. Planícies se estenderam pelo horizonte. Pela primeira vez, o planeta possuía continentes. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele ordenou que a terra produzisse vegetação. E imediatamente surgiram árvores majestosas, plantas de todas as espécies, flores coloridas, campos verdes, frutos abundantes. O mundo começou a ganhar cor, começou a ganhar beleza, começou a refletir a criatividade do próprio Criador. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares dos céus. O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e também as estrelas. Milhões, bilhões, talvez trilhões de corpos celestes espalhados pelo universo. Hoje, mesmo com telescópios avançados, a humanidade ainda descobre novas galáxias, ainda encontra novos mistérios no espaço,
ainda tenta compreender a imensidão do cosmos. Mas a Bíblia apresenta tudo isso como resultado da vontade de Deus. Aquilo que para nós parece infinito surgiu por meio de uma única decisão divina. No quinto dia, os mares começaram a se encher de vida, peixes gigantes, criaturas marinhas, cardumes incontáveis. Ao mesmo tempo, os céus foram preenchidos por aves que voavam sobre a terra. A criação deixava de ser apenas um cenário, ela começava a se mover, começava a respirar, começava a viver. Então chegou o sexto dia, o momento mais importante de toda a narrativa. Deus criou os animais terrestres, criaturas pequenas e grandes, animais domésticos, animais selvagens. Seres capazes de ocupar cada ambiente do planeta, mas ainda faltava algo. Faltava alguém. Segundo o relato bíblico, toda a criação havia sido preparada para receber uma criatura única, uma criatura diferente de todas as outras, uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Então Deus formou o homem do pó da terra. Imagine essa cena. O Criador do universo moldando cuidadosamente sua obra mais especial. E então, inclinando-se sobre ela, soprando o fôlego da vida. Naquele instante, Adão abriu os olhos. A humanidade havia começado. Pela primeira vez, um ser humano respirava. Pela primeira vez, alguém contemplava a beleza da criação. Pela primeira vez, alguém podia se relacionar diretamente com Deus. Mas Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então criou Eva, a primeira mulher. E juntos, eles receberam a responsabilidade de cuidar da criação. Tudo parecia perfeito. Não existiam guerras. Não existia sofrimento. Não existiam doenças. Não existia morte. A humanidade vivia em perfeita comunhão com seu Criador. Mas existe uma pergunta importante. Se tudo era perfeito, por que o mundo que conhecemos hoje é tão diferente? Por que existe dor? Por que existe sofrimento? Por que existe maldade? A resposta para essas perguntas começará a surgir no próximo capítulo dessa história. Porque em meio à perfeição do Jardim do Éden, uma presença silenciosa estava prestes a aparecer. Uma voz enganadora, uma tentação, uma escolha. E essa escolha mudaria para sempre o destino da humanidade. Se essa história fez sentido para você, deixe nos comentários qual parte mais chamou sua atenção. Sua participação ajuda esta série a alcançar mais pessoas. Inscreva-se para continuar acompanhando nossa jornada pela Bíblia desde o princípio, porque no próximo episódio conheceremos o Jardim do Éden e descobriremos como a maior tragédia da história da humanidade começou com uma simples conversa entre uma mulher e uma serpente.